Muito bem. Boa tarde a todos. Antes de mais, obrigado por virem. Com este calor, com este dia ótimo, cheio de coisas a acontecer neste evento. Temos aqui uma sala quase cheia, é ótimo, é magnífico. Espero que com este painel de muitos ilustres, que me deixa até um bocadinho ansioso por estar a moderar, muitas referências, espero que seja aqui uma horinha e pouco, muito interessante. E para começar vou só enquadrar, devem conhecer algumas, se não todas estas caras, mas vou enquadrar também para quem não conhece. Aqui ao meu lado temos a Filipa Saldanha, que é economista e que tem dedicado grande parte da sua vida profissional a temáticas de desenvolvimento e crescimento sustentável. É, hoje em dia, diretora de sustentabilidade do Crédito Agrícola, desde setembro de 2022, faz agora 2 anos, estamos aqui a celebrar também. E anteriormente foi diretora adjunta do programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável. Ao seu lado temos a Vânia Proença, que é investigadora auxiliar no Maretec, no Instituto Superior Técnico, que leciona gestão de biodiversidade no ISCTE e os seus interesses de investigação incluem questões relacionadas com monitorização e gestão de biodiversidade e as suas implicações para os serviços de ecossistema e bem-estar humano, através do qual tem efetuado diversos trabalhos e colaborações de relevo a nível internacional, por exemplo, associados ao Millennium Ecosystem Assessment, à Convenção da Biodiversidade Biológica, mais um conjunto, entre muitos, que a Vânia também já partilha. Ao seu lado temos a Catarina Roseta Palma, que é também professora, neste caso associada do Departamento de Economia do ISCTE, ensina Economia do Ambiente e Recursos Naturais e Microeconomia em vários níveis de ensino. Foi vice-presidente da European Association of Environmental and Resource Economists e os seus principais interesses de investigação são a gestão de recursos naturais e as políticas de ambiente. Ao seu lado temos o Nuno Oliveira, que é biólogo, com mais de 20 anos de experiência em gestão de biodiversidade e de ecossistemas. É atualmente diretor executivo da NBI, Natural Business Intelligence, e é docente de temas como gestão de sustentabilidade, biodiversidade, serviço de ecossistema, capital natural, no ISEG e na Católica. A seguir... E agora desde que tem, pronto, não me avisou a tempo, desculpem, isto foi tudo muito rápido. Ao seu lado temos a Susana Viseu, que tem mais de 25 anos de experiência como gestora e consultora nas áreas de sustentabilidade e ambiente. É hoje consultora do Presidente da República Portuguesa para assuntos como transição climática, ambiente, ordenamento de território, desenvolvimento do interior, oceanos e mais uns poucos. É ainda fundadora e atual Presidente da Business as Nature, Associação para a Produção e Consumo Sustentável e Economia Circular, onde são promotores, e a Susana tem este papel principal, do movimento das mulheres pelo clima e da rede de mulheres guardiãs da natureza. Por fim, temos o Joaquim Vargas, que é professor de Economia no ensino secundário, de profissão, mas está aqui hoje como um proprietário, onde partilha que o seu verdadeiro caminho, a sua verdadeira paixão sempre foi a agricultura sustentável. Regressou às suas origens na Guarda para se dedicar à gestão de uma quinta, onde implementa práticas agrícolas que não só respeitam o meio ambiente, mas também promovem a biodiversidade e a regeneração dos solos. Eu sou o João Gonçalo, sou biólogo, já me cruzei com muitas dessas pessoas na minha curta vida profissional e é um gosto estar aqui. Eu depois falo das minhas coisas que me interessam para aqui hoje. Temos aqui um painel muito interessante de pessoas que ligam muito bem no seu dia-a-dia, estes dois mundos que começam por a ecologia e a economia, que não estão assim tão afastados, e acho que é um bocadinho por aí que vamos tentar avançar. E se calhar começo já com... Nós vamos tentar ter 2 rondas de perguntas. Eles estão avisados, não podem falar muito. Vou brincar. Vamos tentar. E depois temos um espaço para questões no final. E vamos começar com a Vânia, que tem aqui uma questão, que aqui um trabalho de casa muito exaustivo. Minha questão, pronto, que com base na sua experiência, que falei destas organizações todas, a minha questão era se gostava de enquadrar melhor o que é isto da biodiversidade. Acho que é importante falarmos destes temas e estarmos todos a par antes de sermos chatos e falarmos coisas técnicas. E quais são algumas destas implicações que nos afetam a nível de gestão para o nosso bem-estar e também, havendo um background mais da biologia, da ecologia, como é que podemos atribuir um valor à biodiversidade, a uma espécie, um ecossistema, a um serviço que tudo isto nos oferece. Ok. 4 minutos. Para começar, muito obrigada pelo convite para estar aqui, saudar a audiência e já vocês é um gosto enorme estar aqui convosco.
Bem, são muitas questões aí. São muitas questões. Eu pensar, mas vamos lá ver se eu consigo ser bem educada no tempo. Começar pela biodiversidade, ok? Porque isto é... Muito obrigada. Ai, desculpa. Isto é um conceito fundamental para a conversa que vamos ter agora. Biodiversidade, dito de um modo muito geral, é a vida na Terra. Mas o que é isto? Isto é muita coisa, não é? E, portanto, se pensarmos numa unidade que para nós é muito intuitiva, vamos pensar em diversidade de espécies. É uma unidade básica de biodiversidade. Mas as espécies organizam-se em comunidades, ok? As comunidades é o grupo de espécies que existe numa determinada área. E quando interagem com o meio não vivo, com a geologia, com a morfologia do terreno, com o clima, formam os ecossistemas. Temos também a diversidade de ecossistemas. Há um outro nível muito importante, eu penso que para ti também será muito interessante, que é o nível abaixo da espécie, a diversidade genética, que também é muito importante quando falamos de gestão de biodiversidade e de ecossistemas. E, por fim, uma outra dimensão que tende a não ser tão considerada quando falamos de biodiversidade, mas que é essencial para a gestão, é a interação entre as espécies. Okay? Isto também é biodiversidade. A quantidade de interações que temos, a complexidade de interações que temos nos ecossistemas. Pronto. Começamos por aqui e percebemos que, então, que a biodiversidade é, na verdade, um conceito multidimensional e muito complexo. Depois, sobre os valores, eu prefiro passar para aí primeiro. Como é que nós valorizamos a biodiversidade? Existe um valor base, que não depende da biologia nem de ninguém, que é o valor intrínseco, que dá nome, inclusivamente, à nossa mesa redonda. E o valor intrínseco é algo que nós reconhecemos que as espécies, os ecossistemas, têm, porque são resultado de milhões de anos de evolução e, portanto, têm direito a existir, têm direito a ser protegidos. Isto é para todas as espécies. Mas depois algumas espécies, para nós, biólogos, podem valer mais do que outras. E isso tem que ver pela sua singularidade, pela sua raridade. Estamos a falar de espécies raras, espécies ameaçadas, espécies endémicas, que são aquelas que só existem numa determinada zona no planeta e que nós queremos proteger porque fazem parte do nosso património natural. Nos interessa proteger. Depois existe um outro nível de valorização do ponto de vista da biologia e que vai ligar muito depois com a parte da economia também, que é a importância que as espécies têm para o funcionamento dos ecossistemas, para o funcionamento dos processos ecológicos, ok? Não devo ter muito tempo, mas vou esticar um bocadinho, porque eu acho que é bom ilustrar. Há um exemplo clássico que nós costumamos dar nas aulas, que é o exemplo da lontra marinha na costa ocidental dos Estados Unidos. As lontras foram caçadas pela sua pele até níveis muito baixos de abundância, e quando a lontra marinha desaparece daquele ecossistema costeiro, que é um ecossistema de florestas de kelp, portanto algas gigantes, exatamente, e que formam florestas subaquáticas, o que é que acontece? A lontra preda os ouriços marinhos, que por sua vez têm herbivoria, comem as algas onde elas se agarram nas rochas. Se não há lontras, há mais ouriços, há mais predação e as florestas começam a degradar-se, a desaparecer, porque não há o controle sobre os predadores que comem as algas. O que é que isto teve impacto? Impacto nas florestas como berçários para peixes, para refúgio para os peixes, para a proteção da linha costeira, porque atenua o efeito das ondas, para o sequestro de carbono. Portanto, uma espécie, um efeito incrível no ecossistema. Depois, com a interdição da caça, voltou a recuperar e o ecossistema também voltou a recuperar. Isto é um exemplo. Eu vou terminar, já deve estar... Ótimo! Então... Vamos falar então agora por fim da gestão dos ecossistemas e como é que estamos todos relacionados. Portanto, nós, sociedade, seres humanos... deixa-me só dizer mais uma coisa que me lembrei agora, olhar para ti. Mais um nível de valorização das espécies, que é o nível da diversidade da parte genética, infraespécie. E dando aqui o exemplo daquilo em que tu trabalhas, João, dos gigantes verdes, também valorizamos indivíduos. Indivíduos como o caso das grandes árvores longevas, de grande porte, que dentro de uma floresta têm um papel importantíssimo. Portanto, é mais um nível de valorização que também poderemos considerar e que é muito importante. E agora voltando então aqui à nossa interação sociedade-natureza, estamos completamente interligados. Nós, sociedade, gerimos a natureza para obter benefícios, que nós chamamos também serviços de ecossistema, e há muito rapidamente 3 grandes categorias de serviços de ecossistema: os serviços de produção, que são os bens materiais que nós obtemos, a água, a comida, os produtos medicinais, os ornamentos, as fibras. Depois os serviços de regulação, que são essenciais, mas são invisíveis para a maioria de nós, que têm que ver com as árvores aqui,
no Instituto Superior de Agronomia que nos ajudam a mitigar o efeito do calor e a sensação térmica, a vegetação que ajuda à infiltração da água e evita escorrência e derrocadas, os insetívoros, morcegos, aves que comem pragas agrícolas e são importantes para a agricultura, portanto é todo a polinização, são os serviços de regulação que são essenciais para o bom funcionamento dos ecossistemas e para a nossa sobrevivência. E por fim os serviços culturais, o bem-estar que nós sentimos a estar numa zona verde, a informação que tiramos da natureza. A nossa gestão tende a focar-se mais, e depois a economia irá continuar sobre isto, tende a focar-se mais sobre os serviços de produção, aquilo que nós extraímos dos ecossistemas. E portanto tendemos a valorizar mais os serviços de produção, a negligenciar os serviços de regulação que depois são prejudicados pela forma como gerimos os ecossistemas, e isso leva-nos também à situação em que estamos aqui hoje em dia, e por isso a biodiversidade é tão importante, porque percebemos que a nossa ação está a ter efeitos sérios sobre os serviços de regulação e também os culturais, e portanto temos que agir, temos que procurar a sustentabilidade, que é encontrar o equilíbrio na gestão que fazemos para conseguir continuar a obter os produtos de que precisamos da natureza, mas ao mesmo tempo a garantir que ela continue a funcionar e continue a haver espaço para a biodiversidade. Obrigado. Obrigado, Vânia. Seguindo, pronto, a Vânia já foi fazendo aqui um bocadinho do passo a seguir, que a questão, pronto, passando da ecologia, agora um salto muito rápido para a economia. O desafio à Catarina é tentar dar-nos uma visão muito parecida, como é que damos um valor a uma espécie, a um ecossistema, a um habitat, mas do ponto de vista da economia e como é que esta área pode ajudar a fazer regenerar a natureza e trabalhar estes problemas. Obrigada, João. Quando eu falo sobre isto nas minhas aulas, começo sempre por perguntar porque é que nós não estamos ainda a dar o valor de vida a estas coisas tão importantes. A Vânia explicou tanta coisa que é útil para nós, que é essencial para a nossa sobrevivência. Porque é que não estamos a dar valor a estes recursos quando damos valor a outros recursos que se calhar eram menos essenciais para nós? Muitos de vocês são demasiado jovens para se lembrarem disto, mas nos anos 70 a grande preocupação da sustentabilidade era os recursos não renováveis. Os não renováveis são os combustíveis fósseis, os metais. Portanto, a ideia era a economia vai crashar porque não vamos ter recursos destes, uma vez que vamos gastá-los todos porque eles não se renovam. Portanto, quanto mais usamos, menos temos e vai haver aqui uma crise a qualquer momento, não é? Portanto, nos anos 70 a grande preocupação era os recursos não renováveis vão se acabar e nós não sabemos como é que vamos viver sem eles. E, no entanto, passados 50 anos, os recursos não renováveis não se acabaram. E eu digo sempre aos meus alunos, não percam o sono com isso, porque os recursos não renováveis não se vão acabar. Nunca. Porquê? Porque eles são geridos por mecanismos de mercado. Ou seja, quem tem um depósito de lítio, ou de cobre, ou de ouro, ou de petróleo, ou de gás natural, faz a gestão desse recurso por forma a tirar o máximo valor do recurso, o que implica que vai fazer a gestão com muito cuidado. Não vai desbaratar o recurso porque sabe que, se o fizer, perde lucro e consegue capturar esse lucro e ser beneficiado diretamente com isso. Isso leva-nos a tentar, então, perceber porque é que temos tantos problemas com recursos mais complexos, como é o caso da biodiversidade. O valor da biodiversidade não é capturável por ninguém. E, portanto, nós não conseguimos, através dos mecanismos normais do mercado, da economia de mercado em que todos vivemos, não é? Nós não conseguimos atribuir, que o mercado atribua corretamente o valor a estes recursos. E por não conseguirmos que haja um mecanismo de preços que faça essa atribuição de valor, estes recursos são mal geridos, porque um recurso que tem um valor de mercado zero é tratado pelas pessoas como uma coisa que tem um valor de mercado zero. Claro que existe o valor intrínseco, que a Vânia falou, mas a nossa economia está muito mal preparada para gerir valor intrínseco. A nossa economia está preparada para gerir recursos cujo valor é um valor de mercado e que há transações e que há passagem do recurso de mão em mão. Não é possível fazer isto com os valores da biodiversidade. E por isso o sistema económico, tradicionalmente, a economia de mercado, tradicionalmente, trata muito mal a biodiversidade. E não é de espantar, portanto, que nós estejamos neste momento a viver esta crise da biodiversidade com uma série de indicadores a mostrarem-nos que há realmente problemas sérios. Por isso, eu digo sempre, não podemos gerir estes recursos sem olhar para a parte económica. Portanto, temos que criar, estes mecanismos não existem naturalmente, temos que os criar. Temos que criar mecanismos para que estes fluxos financeiros de valor real se tornem concretos, se tornem tangíveis. Para quê? Para transmitir a mensagem aos proprietários dos terrenos, para transmitir a mensagem aos gestores das florestas, para transmitir a mensagem de que isto tem valor. E vocês, quando gerem uma floresta, não podem estar a olhar só para a madeira que vão vender. Nunca vamos ficar sem madeira, estão a ver a ideia? Nunca vamos ficar sem madeira nas florestas. Não vamos, porque plantam, não são os gigantes verdes, não são as florestas que os biólogos gostam. Mas nunca vamos ficar sem madeira. Porquê? Porque a madeira tem valor de mercado. Vai sempre haver alguém que
planta árvores e corta as árvores e vende e ganha dinheiro com isso e, portanto, nunca vamos ficar sem madeira. Mas os gigantes verdes são especiais, têm um valor que ninguém lhes dá. Não vocês, na vossa associação, e procuram espalhar a palavra, não é? Mas é realmente um exercício muito importante para os economistas perceber quais são as formas que nós conseguimos, geralmente através de políticas públicas, por exemplo, subsidiação de serviços dos ecossistemas, o chamado pagamento de serviços de ecossistemas para os proprietários dos terrenos, ou, por exemplo, a criação de impostos ambientais que possam, ou, por exemplo, a eliminação de subsídios ambientalmente danosos, como aqueles que temos em Portugal neste momento, que obrigam os proprietários a limpar os terrenos, e limpar os terrenos significa fazer o que é a biodiversidade, pensem lá um bocadinho. Limpar os terrenos é o quê? É matar, é cortar. Não é limpar, nós devíamos passar a dizer matar o terreno, e a ver quantas pessoas é que continuavam a fazer aquela... Nunca vos aconteceu passar com alguém numa paisagem linda e dizer isto é pena estar tudo sujo. Eu digo sujo, mas quê? Não está lá plásticos, nem lixo, nem coisas amontoadas. Sujo em aonde? Não foi limpo, a mata não foi limpa, está cheia de vegetação. Mas isto é sujo agora? Ou seja, portanto, podemos começar por mudar as políticas públicas, naturalmente, eu acho que isto é super importante. Mas depois também podemos puxar pela cabeça e pensar como é que os economistas podem ajudar a criar mecanismos voluntários. Os das políticas públicas devem ser obrigatórios, certo? Mas depois também podemos pensar, e é isso que a Associação do João tem feito muito bem, pensar mecanismos... É verdade, João, não é preciso estar... É pequenino, é verdade, está a começar, mas é bem pensado. E, aliás, a empresa do Nuno também, e com certeza que o vosso trabalho conhece menos bem, mas também fazem essas coisas, não é? Como é que nós podemos trazer para um sistema empresarial, para um sistema de mercado, estes valores? Como é que nós podemos fazer com que as pessoas percebam que estas coisas têm valor? Se elas não veem esse valor no seu dia-a-dia, se elas não conseguem capturar esse valor para si próprias, estão a ver? Portanto, este é que é o grande desafio, quer de políticas públicas, quer depois da parte de interação entre os privados, criar mecanismos, inventar, ser criativos. Porque o problema está lá, ou seja, não é uma coisa fácil de resolver. Não é só, vamos prestar mais atenção, isto resolve-se. Não, é mesmo um problema de natureza diferente. Este tipo de recursos naturais, naturalmente, não se enquadra muito bem na economia de mercado. E por isso nós temos que puxar pela cabeça para fazer com que os mecanismos da economia de mercado sejam usados para o bem e não para o mal. Pegando também algo que partilhaste logo no início, nós sabemos, na realidade, quais são as principais pressões sobre a biodiversidade à escala global. E, na realidade, está mais do que mapeado que a sobreexploração de recursos, as alterações do uso do solo, são as grandes causas. E vem desta indústria extrativista, de gestão do território, e também, com base nisto, se calhar, até aproveito, passando para a Susana, que está mais ligada a este setor até, como é que, na realidade, a indústria de extração, transformação de recursos, diretamente, começa a contemplar a biodiversidade, a natureza, nas suas cadeias de valor, nas suas preocupações de sustentabilidade, e como é que, se calhar, até já estão a trabalhar para reduzir essas pressões intrinsecamente? Não sei se tem algum caso prático, algum que gostasse de partilhar. Pegando aqui um bocadinho no que foi dito, as empresas neste momento, portanto, sejam elas do setor extrativo, seja do setor transformador, estão cada vez mais a sentir as exigências que advêm do próprio mercado, do próprio regulador, das próprias políticas públicas a nível da União Europeia, nas quais tem vindo a ser feito toda uma intervenção ligada ao reporte não financeiro das empresas e, portanto, aquilo que se chama o ESG, não é? Portanto, o Environment, Social and Governance, e que obriga já as empresas do setor financeiro a reportarem essas componentes relativamente àquilo que são os seus ativos financeiros e a avaliarem todas essas dimensões naquilo que são os seus investimentos. E também, não só nesse reporting, mas também nas exigências de mercado dos consumidores que estão cada vez mais atentos e que querem ver de uma forma cada vez mais transparente qual é que é a sustentabilidade daquilo que são os seus atos de compra, seja de serviços, seja de produtos. E nesse sentido existe também uma pressão depois também em cadeia, não é? Portanto, ao longo o consumidor pede, mas depois vai havendo ao produtor principal, mas depois a todos os seus fornecedores e, portanto, isto é uma lógica de bola de neve daquilo que são as declarações ambientais de produto. E, portanto, e também no início deste ano a própria União Europeia
fez sair uma legislação relacionada com o greenwashing, porque depois há também esta preocupação de que esta suposta preocupação das empresas em integrarem as várias componentes ambientais, nomeadamente a da biodiversidade, e, portanto, esta também é um dos elementos que, quer no ESG, quer na taxonomia europeia, portanto, em toda a regulamentação a nível internacional, também estão os compromissos relacionados com a biodiversidade, com a proteção da biodiversidade, com a regeneração, com a conservação. Portanto, todos esses indicadores estão lá também. Resta agora também que todo este processo e esta comunicação que é feita por parte das empresas seja efetivamente validada e transparente e não corresponda ao tal greenwashing, porque nós vemos muitas empresas, muitos produtos que têm uma rotulagem supostamente verde e que dizem supostamente que conservam a biodiversidade da floresta A ou da floresta B, ou que têm todo um conjunto de preocupações também sociais, do mercado justo, enfim. E depois vamos atrás da corda daquilo que são esses compromissos e muitas vezes chegamos à conclusão que eles não são verdadeiros e são completamente enganadores. E é nesse sentido que a Comissão Europeia penalizou e, portanto, criminalizou, a partir do início deste ano, aquilo que são as declarações, as chamadas alegações ambientais enganosas. Portanto, é assim que se refere a própria regulamentação europeia. E, portanto, este é um passo muito relevante, não é? Porque para nos dar confiança, porque todos nós, e cada vez somos mais, que temos esta preocupação e, de facto, o game changer somos nós próprios, não é? Naquilo que são as nossas opções no dia-a-dia, porque nós podemos ter grandes políticas públicas, podemos ter grandes compromissos empresariais, mas se nós próprios, no nosso dia-a-dia, não tivermos em atenção nas nossas escolhas aquilo que efetivamente pode contribuir para uma sociedade mais justa, para um planeta mais equilibrado, se nós não fizermos essas opções, dificilmente as empresas e a economia vai responder nesse sentido, não é? Portanto, tudo isto, e a economia de mercado responde a estímulos, e, portanto, nós somos, de facto, os principais fatores de mudança e temos que ter a noção daquilo que é a nossa força e de podermos realmente assumir esse nosso papel. Obrigado, Susana. Nuno. Já falámos aqui de muita coisa. Falamos do valor intrínseco, falamos de que é difícil na realidade dar um valor para depois até valorizarmos a biodiversidade. Falamos de obrigações que começam a surgir, mas o nosso tema na realidade é trazer como é que a biodiversidade é uma oportunidade. Não é? Ou seja, uma coisa é dar resposta a obrigações, mas como é que vemos isto como uma oportunidade? Acho que era muito interessante partilhares connosco alguns projetos que conheças de como é que realmente isto está a acontecer, cá em Portugal, noutros sítios, como é que estão a adotar esta visão da oportunidade e que ações e medidas estão a ser implementadas, seja para dar resposta às obrigações, seja porque realmente veem isto como uma oportunidade. Quantas horas temos? Tens 4 minutos. Muito bem, só para dizer que, de facto, é um prazer estar aqui convosco e às vezes parece que estamos a falar de coisas que vão acontecer num futuro longínquo. E aquilo que vos vou tentar explicar é que o futuro longínquo já é um passado, as coisas já estão a acontecer há algum tempo. Antes eu gostava só de fazer aqui uma questão. Quem é que daqui estudou ecologia? Quem é que daqui estudou economia? E agora o mais difícil, quem é que daqui estudou ecologia e economia? That's the problem. Ok, o problema está aqui. É assim, para mim, a ecologia e a economia, aquela ideia são uma espécie de duas irmãs gêmeas que se davam muito bem, deram-se muito bem durante milénios. Elas até se deram bem de uma certa altura, mas deve ter havido um Natal que se desentenderam por qualquer coisa. Sabe como é que é aqueles jantares de Natal que aquilo às tantas corre mal, porque alguém decide dizer alguma coisa parva e depois leva-se tudo muito a peito. Nós então levamos tudo muito a peito. Pelo visto, a ecologia e a economia zangaram-se e foram uma para cada lado. Mas elas são, de facto, ciências irmãs, são absolutamente irmãs. Nem vou falar da história do grego diz isto ou do grego diz aquilo. Não, é exatamente a mesma coisa. É lidar com a escassez. É lidar com a escassez. Porque a grande dificuldade que nós temos, o grande desafio da humanidade é sobreviver, não é outro.
é sobreviver. Quando conseguimos sobreviver, aí conseguimos construir comunidades, conseguimos construir complexidade e conseguimos estar aqui a discutir coisas que estão muito longe do nível da sobrevivência. Mas só conseguimos fazer isso porque sobrevivemos. E sobrevivemos porquê? Porque temos um sistema que nos permitiu não só sobreviver, como prosperar. Inclusive, ali uma janela especial chamada... Como é que se chamava aquilo agora? Só me lembro do Antropoceno. Como é que se chamava anterior? Holoceno, muito obrigado. Tivemos ali uma janela especial de clima estável que nos permitiu prosperar. Mas nós continuamos a ser um bicho novo no meio deste sistema. E a grande questão que está aqui em causa hoje é... Nós temos um bocadinho que voltar a descobrir aquilo que é óbvio. Voltar a descobrir aquilo que é óbvio. Tudo o que é escasso tem valor, e nós sabemos isso. A grande dificuldade que nós temos chama-se um problema de percepção. Se eu disser que tenho 23 milhões de, vamos chamar, zelofares, tenho 23 milhões de zelofares para comprar o crédito agrícola, acham que é um bom negócio? Vocês não fazem a mínima ideia quanto é que é um zelofar? Se calhar estou a dar dinheiro a mais, estou a comprar um banco por um disparate de dinheiro de uma coisa que eles valem muito menos. Ou se calhar estou-lhes a oferecer apenas o suficiente para comprar uns gelados. Não é? Mas, no entanto, há aqui uma percepção de valor. Não é? Quando nós criamos uma unidade monetária, quando nós fizemos aquela coisa incrível de criar uma moeda, não é? Mas, reparem bem, quando nós criamos uma moeda, mais uma vez é uma invenção que advém das dificuldades da ecologia. Porque se nós continuássemos aqui a trocar peixes por peles, peles por sapatos, sapatos por óleo, por cocos, ou por óleo de baleia, ou do que fosse, a quantas galinhas é que está hoje a tonelada de madeira, sabem? É difícil, não é? É difícil ir ao mercado e saber isso. Mas sabemos quantos zelofares, ou quantos euros, ou quantos dólares, não interessa, nós criamos uma unidade abstrata para representar o valor da natureza, o valor dessa escassez. Entretanto, apaixonámos-nos muito por essa unidade, nós apaixonámos pelo dinheiro, porque de facto o dinheiro é uma invenção absolutamente fantástica, é simples. É uma moeda, seja uma moeda de ouro, seja uma concha, é algo que representa valor. E é aqui que nós temos que voltar. O que é esse valor? O que é que nós estamos a representar? Se nós conseguimos perceber que um quadro de Van Gogh pode valer não sei quantos milhões, no entanto, temos imensa dificuldade em perceber quanto é que vale. Já não vou falar da Amazónia, vou falar de Mértola, não é? Que é um tema querido, aqui é a minha vizinha do lado. Ou então, vou falar da Guarda, não é? Vou falar da beira interior, da dificuldade e das dificuldades que a beira interior está a enfrentar e da transformação que a beira interior está a enfrentar. Mas quanto é que vale uma natureza estável? Quanto é que vale uma natureza previsível que nos permita dizer eu vou ter água este ano para ter uvas e consigo ter uma dinâmica ecológica que não vão lá os torninhos e não vão limpar tudo? Quanto é que isto vale? O problema é que para a economia como ela é, não é? A economia limitada que nós temos como ela é, isto vale nem a zero, é um valor nulo. E zero e nulo não é bem a mesma coisa. Porque uma coisa que vale zero, se eu crescer de zero tem um valor negativo. Se eu aumentar de zero tem um valor positivo. O nulo não varia. E o grande problema é que nós atribuímos valor nulo a coisas que têm valor. Agora, se essa coisa vale 1, ou 2, ou 123, aí podemos discutir. E aí começa a haver análise económica sobre aquilo que é o valor intrínseco da natureza. E eu até falo aqui mais em natureza do que em biodiversidade. Não tanto como a Vânia brilhantemente explicou o que é a biodiversidade, mas a questão é que eu tento pensar nas coisas mais como software, como as coisas funcionam, não é? E a questão dos serviços da natureza ou os serviços de ecossistemas são a chave para percebermos isso tudo. Se eu consigo perceber quanto é que vale uma hectare para limpar água residual, mas, no entanto, não consigo perceber quanto é que vale uma estrutura ecológica para limpar essa mesma água residual. Uma tem um valor, outra tem um valor nulo. Portanto, a grande dificuldade... Queres dar exemplos? Estás a ficar sem tempo. Estou a ficar sem tempo. Então, pronto. A grande dificuldade é precisamente... Com tempo nulo. Como é que estou a ficar com tempo nulo? A grande dificuldade é isto. Então, nós temos que conseguir arranjar e ter exemplos. Eu só vou dar... Só à custa de muitos, vou só dar um exemplo, que é o exemplo mais recente que eu encontrei. Um relatório da UNEP-FI, que é a Unidade de Investigação Financeira das Nações Unidas. A UNEP-FI foram analisar qualquer coisa como os 20 ou os 30 maiores fundos de investimento do mundo. E foram fazer uma análise, que é a análise do Annual Compound Growth Rate, não é? Da valorização compósita anual, taxa de valorização compósita anual de um fundo. Ou seja, quanto é que um fundo contribui com o aumento de riqueza para esse mesmo fundo, aumento de cash, de valor em cash. E foram fazer uma coisa que se chama Abnormal Compound Growth Rate, ou seja, o que é a variação anormal. E detectaram quando o tema é natureza, ou seja, compararam fundos que investem em natureza, na defesa, na conservação e na valorização da natureza, a nível global, e noutros que não fazem. Isso está omisso. E quando compararam a diferença no tal taxa de crescimento compósito anormal, a variação foi de 18%. Estamos a falar de fundos que representam no mínimo 360 bis. 18% em cima de 360 bis é muito dinheiro.
Como a minha avó dizia, é mais de 20 contos. Não é? Portanto, é claramente muito dinheiro. Portanto, estamos a falar de fundos de investimento, estamos a falar de finanças to core, não estamos a falar de green investing, nem estamos a falar nada disso. Estamos a falar de finanças como são, fundos de investimento como são, que simplesmente percebem, espera aí, é que há mais variáveis aqui. Então vou adicionar mais variáveis à maneira como calculo o retorno esperado do meu fundo de investimento. E perceber bem qual é que é o meu portfólio, onde é que eu estou a investir e onde é que eu vou desinvestir. É igualmente importante. Portanto, quando temos o sistema financeiro, mais do que a vos dar exemplos de como funciona com a agricultura regenerativa, ou com vinha, ou com floresta, vamos ao coração da besta, entre aspas, não é? Vamos ao sistema financeiro. Nós dependemos em absoluto do sistema financeiro. Se o sistema financeiro compreende a importância da natureza nas suas contas, estamos chaves. Basicamente é isto. Se compreende, vai fazer variar as suas contas. Faz variar as suas contas, faz variar a análise financeira. Faz variar a análise financeira, faz variar como a economia funciona e faz variar como é que cada um de nós, quando tem €1 para investir, decide onde é que o vai pôr. Melhor exemplo do que este é difícil. O problema é que é difícil qualquer um de nós ter um impacto significativo no sistema financeiro. Se calhar não, mas... Pergunta a qualquer pessoa aqui dos bancos se quer perder um cliente hoje. Se está na disponibilidade de perder um cliente hoje. Não, acho que o interessante, também para trazer um bocadinho para a realidade, ou seja, como é que cada um de nós pode tentar trazer a biodiversidade para o seu dia-a-dia e conhecer alguns projetos, como é que isso pode ser feito. Temos aqui o Joaquim, que tem um caso prático muito interessante. Na realidade, conseguiu recentemente o financiamento a 100% com a GoParity para avançar com as ações que enquadrou numa candidatura ao PDR 2020, se não me engano, para melhorar as condições da sua propriedade, para implementar um projeto chamado Pastagens Biodiversas. Na realidade, procurou um mecanismo económico, financeiro, que lhe desse um apoio para trazer mais biodiversidade para a sua propriedade. Eu acho que era muito interessante conhecer um bocadinho este projeto e gostava que o Joaquim o apresentasse, mas também como é que tem visto a biodiversidade na sua própria propriedade como uma oportunidade económica. E depois uma pergunta chata, que é porque é que foi à GoParity e não foi à banca tradicional. Eu tenho que mandar assim umas pastas de vez em quando. Força, Joaquim. Boa tarde a todos. Cumprimento os colegas de painel e toda a plateia, desejando que este colóquio seja enriquecedor. São várias perguntas numa e eu vou seguir aqui um guião para não perder. De maneira eu também estou, por isso está tudo bem. Pronto, em relação a este projeto, eu sou empresário agrícola, sou responsável por uma exploração de 300 hectares na Guarda, na freguesia do Rochoso, onde nos dedicamos à exploração de bovinos em regime extensivo. Pronto. Este projeto consiste na sementeira de pastagem biodiversas, ou seja, uma mistura de gramíneas e leguminosas, como azevães, trevos e outras, e o objetivo é melhorarmos a nossa pastagem. Estamos numa zona, numa altitude que varia entre os 700 e os 800 metros, é uma zona de lameiros, de maneira que o nosso objetivo é o melhoramento das pastagens, trazendo daí, além de melhorar o ambiente, também dividendos económicos a nível do aumento da produtividade. Pronto, esta empresa, desde o seu início, que sempre se preocupou com questões ligadas ao meio ambiente e à biodiversidade. Isto, nós temos 3 décadas de início nisto e desde o início sempre nos preocupámos com a recuperação dos solos degradados, com o restauro dos ecossistemas, com a limpeza das linhas de água, na proteção das espécies autóctones, nunca abatemos qualquer árvore, tentamos melhorar sempre aquilo que temos, criando condições à fauna e flora selvagem, ou seja, colocamos charcas em locais estratégicos para eles conseguirem sobreviver, respeitando a época de nidificação das aves, na apanha dos fenos, na recuperação da floresta de carvalhos negrais. Neste momento, os carvalhos negrais é 3% da floresta a nível nacional, onde temos 25% de eucalipto, depois temos o pinheiro com 23%, ou seja, carvalhos negrais é muito raro. Estamos a falar em 3%, de maneira que o nosso objetivo é uma zona bastante agradável nos carvalhos negrais. O nosso objetivo é protegê-los e desenvolver isso. Também, no que respeita, esta é a primeira pergunta. No que respeita à segunda pergunta, biodiversidade como oportunidade económica. Sim, todo o trabalho desenvolvido é num horizonte médio e longo prazo.
Ou seja, o nosso objetivo é sempre pensarmos nas décadas, nas gerações vindouras e não pensarmos no presente. Logo, ao melhorarmos os solos, aumenta a produtividade, melhora o ambiente e estamos a trabalhar para as gerações vindouras. Logo, podemos concluir que a biodiversidade promove práticas sustentáveis, melhora o ambiente, a rentabilidade dos solos e daí tirando dividendos económicos nesse aspecto. Quando à terceira opção, a opção pela rapariga, ou seja, uma vez que ela partilha os mesmos valores que nós partilhamos, essa foi a nossa intenção, pura e simplesmente. Muito obrigado. Não sei se respondi à... Sou grande fã seu já, só por causa das árvores. Foi uma ótima resposta. Filipa, vamos pegar nisto, vai ter de ser. São assim tão diferentes os valores de crédito agrícola, AgroParity, ao que estes proprietários procuram? E como é que, na realidade, o crédito agrícola vê, ou a banca, se quiser podemos falar da banca em geral, vemos a biodiversidade e casos práticos como estes como uma oportunidade para o setor? Ok, muito bem. Obrigado. Antes de mais, muito obrigada e aproveito para agradecer também a presença de todos, não é? E depois destas excelentes intervenções, eu acho que não restam dúvidas que o valor sobre o enorme valor económico associado à biodiversidade e ao capital natural. Eu, para responder à tua questão, ainda vou ter que passar aqui por algumas etapas para que se torne mais claro, com 4 minutos, e vou ter que expor naturalmente o assunto sob o ponto de vista do setor financeiro, nomeadamente da banca, e começo já com duas estatísticas que me parecem bastante prementes, segundo um relatório recente do Banco Central Europeu. A primeira é que 75% de todos os empréstimos bancários na zona euro são concedidos a empresas com uma elevada dependência de pelo menos um serviço do ecossistema, que já foi aqui introduzido o tema. E a segunda é que 62% das empresas, estamos a falar de mais de 3 milhões de empresas na Europa, também têm uma elevada dependência da biodiversidade. O que é que isto significa? Que a perda de biodiversidade vai pôr em causa uma grande fatia da carteira de crédito do setor financeiro e dos bancos, sendo por isso já considerado pelo regulador um elevado fator de risco, ou seja, é algo que já está no topo da agenda do Banco Central Europeu para os próximos 2-3 anos, estando na agenda do Banco Central Europeu vai estar na agenda dos outros bancos centrais, por isso, só por isso isto já é um risco de transição, porque há o medo da banca não conseguir responder ao regulador, ou seja, há aqui o medo de falhar em termos de compliance. Mas, para além disso, e a meu ver muito mais importante, temos todos os riscos físicos relacionados com a perda de biodiversidade, a deterioração do bom aprovisionamento dos serviços dos ecossistemas, o agravamento das alterações climáticas, e isto vai ter um impacto considerável nos ativos da banca, nos imóveis, nas produções agrícolas, nos negócios costeiros, nos negócios rurais. E o que é que isto faz? Faz com que possa afetar o PNL, ou seja, através de um aumento de imparidades. Há aqui uma consequência financeira direta. Por isso eu diria que, e como nós, Crédito Agrícola, à semelhança de outros bancos portugueses, temos uma elevada exposição a setores que dependem da natureza, agricultura, turismo costeiro, construção, imobiliário, naturalmente que temos que proteger bem esta fatia, esta carteira de crédito para a nossa própria estabilidade financeira. Por isso diria que numa primeira instância o financiamento a tudo o que sejam projetos com um impacto positivo na biodiversidade e na natureza no geral, tem o enorme efeito de reduzir a nossa exposição e o enorme risco a perdas volumadas da banca. Mas esta é aquela lente mais reativa, é a lente da gestão de riscos, o que vai refletir o nosso custo de oportunidade, o custo de não fazermos nada, o custo da inação. Eu, embora seja naturalmente muito importante, acredito que a grande diferença se faz com uma visão mais proativa e por isso gostei muito que a pergunta mencionasse a palavra oportunidade, porque nós na banca temos muito a tendência de ver a proteção ambiental só como uma ferramenta de gestão de risco e eu, enquanto economista, acho isto um enorme erro, porque acho mesmo que devemos começar a ver sobre a lente da oportunidade económica. Este caminho já começou a ser feito, este caminho da oportunidade, do lado da descarbonização, do lado do combate às alterações climáticas. Hoje em dia, qualquer financiador e qualquer investidor consegue ver que há uma elevada oportunidade económica, tudo o que sejam investimento em tecnologias de eficiência energética, nas renováveis, mobilidade limpa, etc. Já na biodiversidade ainda existe ainda estamos no início do caminho. Eu acho que ainda existe um enorme desconhecimento sobre o valor do nosso estoque de capital natural e temos que todos juntos começar a, pelo menos, passar a mensagem
que Portugal está muito bem posicionado ao nível de setores bioeconómicos. Nós temos recursos importantíssimos que nos permitem colocar num caminho robusto ao nível do investimento em setores bioeconómicos, desde a agricultura regenerativa, a aquacultura offshore, a biotecnologia azul, que ninguém fala, mas também é muito importante, que para além de serem setores, lá está, que podem ter um impacto positivo na natureza, são altamente estratégicos, porque depois também integram muitas áreas científicas e isto também nos permite estar na rota da inovação e da competitividade no seio da União Europeia. Por isso, acredito muito que nós, bancos, devemos ser capazes de reconhecer esta enorme capacidade, oportunidade económica. Ainda faltam métricas, eu depois posso desenvolver isso numa segunda pergunta, porque senão acho que passo os 4 minutos. Ainda faltam muitas métricas para nós, financeiros, e para eu, da sustentabilidade no mundo financeiro, conseguir convencer os meus colegas de negócio, mas acredito muito que o próximo passo, passámos uma década a focar muito nas temáticas do clima e da descarbonização, e acho que os próximos 5, 6 anos vão ser cruciais para passar esta mensagem da oportunidade económica da bioeconomia em Portugal. Pronto, ao nível de produtos há inúmeras oportunidades também. O crédito ao investimento, por exemplo, que já estamos a olhar para isso também. Investimento a produtores agrícolas que queiram transitar para metodologias de agricultura regenerativa. Crédito à tesouraria para PMEs ou startups de impacto que se foquem, por exemplo, na biotecnologia azul. Há aqui enormes oportunidades também para a banca portuguesa ao nível de novos produtos de crédito que possam ser concedidos. Obrigado. Pronto, passei, não passei. Não, está ótimo, está tudo bem. Esta é uma resposta ótima para abrir a segunda ronda de questões, porque vão logo ao sítio. Perfeito. Agora vamos mudar a ordem, para isto não ser tudo igual. Sim, agora vamos passar para a Catarina novamente e vamos começar aqui com a primeira parte da resposta da Filipa. Fomos aqui de um conjunto enorme de riscos associados para o setor financeiro, mas que o principal e que tem cada vez ganho mais relevo é mesmo esta questão da perda de biodiversidade, um grande risco para o panorama mundial e que tem sido reportado anualmente e cada vez ganha mais relevo pelo, por exemplo, World Economic Forum. E por isso podia ser muito interessante perceber que riscos realmente é que são estes e como é que este setor financeiro, empresarial, pronto, que estamos aqui a falar, pode inverter a tendência. Queremos mesmo encontrar soluções, como é que isto pode acontecer? Seria interessante perceber se há ideias. Ora bem, portanto, o relatório a que o João estava a referir é um relatório que todos os anos avalia os riscos principais que são percepcionados pelos gestores de empresas por todo o mundo e sistematicamente as alterações climáticas aparecem já há muito tempo, mas mais recentemente começou a aparecer também o risco que trazido para a nossa atividade económica da perda de biodiversidade e das catástrofes ecológicas. Eu acho que a maioria das pessoas não tem tanta consciência, porque realmente as alterações climáticas já estão tão presentes na nossa vida que todos percebemos o que é que isto significa. As cheias, as tempestades, as ondas de calor, as secas. Portanto, nós todos percebemos que isto está associado de alguma forma às alterações climáticas e temos esse risco entendido na nossa cabeça. Então, o que é que são os riscos para a economia da perda de biodiversidade? Se vocês deixarem de ter polinizadores, a agricultura morreu. Não é toda a agricultura, alguns cereais são polinizados pelo vento, está bem, mas frutas, esqueçam lá isso. Querem ter fruta, não há polinizadores, não há fruta. Ponto. Não há chocolate. Estão a ver? Que é um grande risco. Convenhamos. E café? Café também, mas eu por acaso sou mais do chocolate, pronto, do cacau. Mas percebem, portanto, isto é um risco muito claro de perder um dos serviços que a Vânia referiu. Depois temos coisas como se perdermos a vida no solo, a biodiversidade no solo é uma coisa que as pessoas pensam pouco e falam pouco. Eu, por acaso, estava a ouvir o Joaquim e tenho em Mértola, portanto, também tive um projeto aprovado, com financiamento, para semear pastagens biodiversas. E devo dizer que, depois de muito me martirizar, não semeei. Desisti, disse que não ia fazer. Porquê? Porque este ano choveu e eu comecei a contar as plantas que já lá estavam. Só trevos espontâneos tinham lá 10 espécies diferentes. Não há nenhuma mistura de pastagens biodiversas que eu possa comprar no mercado que me vai dar plantas tão adaptadas ao meu clima. Provavelmente eu vou lavrar, vou semear e no ano seguinte não tenho nada, porque as espécies que eu comprei nos vendedores de sementes não são as espécies do meu território, não é? Pronto, portanto, é realmente importante nós começarmos a dar valor à biodiversidade que nós já temos no nosso solo. As pequenas plantas, os micro-organismos do solo, os insetos. As pessoas não gostam de insetos. Caramba, amem os insetos, minha gente. Os insetos são tão importantes. As aranhas, os mosquitos, as moscas.
Eu sei, tens razão. Os invertebrados, têm toda a razão. De vez em quando sai uma de vez em quando sai uma costela. Economista. De vez em quando sai uma costela economista. Eu sei, mas de vez em quando sai uma costela economista e peço desculpa. Não é tudo igual, os pequeninos não são todos iguais. Por isso mesmo, não é? A biodiversidade é importante. E acho que nós não percebemos que se matarmos o nosso solo, se matarmos a vida do nosso solo, o nosso solo vai deixar de ser produtivo. Nós não vamos ter nada a crescer num solo morto. Há uma diferença entre pó, terra solta, e solo vivo. O que mantém ali o solo são os micro-organismos que lá vivem, são as plantas que lá enraizam. Portanto, esse é um risco muito grande de nós tratarmos a nossa terra como se fosse só para produção, só para monocultura, é que nós estamos a matar a vida do nosso solo. E mais um grande risco, que se perdermos a biodiversidade do nosso solo, nós perdemos capacidade de nos alimentarmos. Portanto, acho que são riscos muito claros e que mostram bem que tipo de fenómenos é que podem acontecer. Perdas de produtividade brutais e catástrofes, erosão, enfim, tudo isso. Agora, o que é que podemos fazer? Eu, como disse há pouco, não acredito que nada disto se resolva sem políticas públicas. Portanto, eu bato muito nesta tecla porque acho que é muito importante, não desfazendo o papel da banca, das empresas, de toda a gente, dos consumidores, as pessoas têm o seu jardim, toda a gente tem um papel, mas... Caramba, as políticas públicas têm que dar o exemplo e têm que ser os primeiros. E, portanto, eu acho que falta discurso sobre isto, explicar que riscos são estes e porque é que isto é tão importante e porque não são só os maluquinhos que gostam de borboletas e que querem proteger porque senão há uma borboleta. Não é isso, somos todos nós, é o nosso ganha-pão, é o nosso dia-a-dia, é o nosso alimento que está em risco. E, portanto, acho que a política pública devia ser a primeira a dar o exemplo. E depois, naturalmente, se a política pública der o exemplo, naturalmente que todas as instituições vão atrás. Como a Filipa disse há pouco, o BCE tem um papel. O BCE é uma instituição pública da União Europeia. Depois os bancos centrais, portanto, levam atrás o resto do setor. O setor sozinho, o setor financeiro, ou o setor empresarial, ou o setor agrícola, não vão fazer isto sozinhos. Não vai acontecer, minha gente. Tem que ser políticas públicas primeiro e depois toda a gente a participar e só assim conseguir. Mas precisamos primeiro ter esta percepção de risco e de perda de biodiversidade que eu acho que a maioria das pessoas não encontra no seu dia-a-dia e não percebe. Até acha fixe, já há menos moscas, há menos mosquitos, isso até é uma coisa porreira, não é? Não é. Se vocês andarem no campo e não ouvirem zzz, é péssimo. É porque não tem lá a biodiversidade. É suposto andarem no campo e ouvirem bicheza. Entrarem pelo nariz, essas coisas. Pronto, isso eu compreendo que é um bocado menos agradável, mas estão a ver. Portanto, acho que essa primeira parte da percepção é muito importante batermos nesta tecla o que é o risco da perda da biodiversidade, que tipo de riscos é que estamos a falar, que consequências é que isto tem para nós. E depois, a seguir, gerir estes riscos, eu começo pela política pública sempre. Portanto, o discurso tem que mudar, os instrumentos têm que mudar, e isso depois leva atrás o resto da economia, acredito que sim. E depois nós todos temos um papel, como dizia a Susana, muito bem, nós todos temos um papel enquanto cidadãos. Obrigado. Boa. Agora é para o Nuno? Sim? Pronto. Isto é muito interessante, dá para ficar horas a falar isto, eu sei. E tem que ser chato, até eu tentar. Falamos dos riscos, é direto, nós vamos todos morrer, se não houver biodiversidade. Pode ser assim simples. Mas mais uma vez, há aqui muitas oportunidades para o setor financeiro, para tudo o que está aqui a acontecer. Tu basicamente respondeste há bocado a esta e agora devias ter respondido à anterior, mas pronto, podes continuar o que estavas a falar. Basicamente é compreender mesmo como é que o sistema financeiro pode criar aqui soluções, que oportunidades existem no sistema financeiro, a que escala estão a ser trabalhados e que critérios têm sido utilizados. É importante começarmos a focar nos critérios. Como é que isto se quantifica? Os riscos, como é que se quantifica oportunidades, como é que se quantifica tudo isto? Tu tens razão, há bocado não respondi bem à pergunta, então vou só responder muito rapidamente. Vocês lembram-se como é que aprenderam a ler? Né? A, B, C, né? Lembram-se aquelas 3 letrinhas? Então é assim, economia natural ou economia ecológica é da mesma maneira. A, B, C, água, biodiversidade, carbono. É assim que se começa. Se souberem dominar estas 3 primeiras letras, aí podemos começar a pensar a sério. E casar estes temas todos. Então vamos ao primeiro, água. Há alguma melhor oportunidade de investimento, seja público, seja privado, do que a água? Não é? A água é aquela coisa que por acaso cai do céu, mas não é só a cai do céu que nós precisamos dela, não é? Se nós pensarmos em tudo o que são, por exemplo, fala-se também daquele tema das soluções de base natural. Como é que nós conseguimos
imitar ou tentar perceber como é que a natureza faz para manter água e para manter água em boas condições. Porque uma coisa é ter água e outra coisa é ter água apta para consumo humano ou animal ou disponível no campo e por aí fora. E depois é água em volume. Podemos ter águas em grandes volumes, como as barragens, ou podemos ter águas em pequenos volumes disponíveis e podemos ter água subterrânea e podemos ter água de várias maneiras. Parte gira. Para manter água nós precisamos de solos a funcionar. Para solos a funcionar nós precisamos de microbiologia e de mesobiologia. Já agora precisamos de uma série de organismos. Para esses organismos funcionarem precisamos de um ecossistema. Para esse ecossistema é que vai depurar a água e vai conseguir mantê-la em boas condições. Então entramos no B, ok? Vamos ao B de biodiversidade. Biodiversidade funcional. Eu falo muitas vezes também de alto valor ecológico e de alto valor natural, e são duas coisas diferentes. Alto valor natural é fácil, é espécies raras, ameaçadas, habitats classificados, aquelas raridades todas, as listas vermelhas, aquelas raridades todas. Quase que a coleção de cromos de termos as espécies raras que lá estão. Isso é muito interessante, mas a biodiversidade expressa-se também no tal alto valor ecológico. Podem ser as espécies mais comuns do mundo, podem ser as espécies mais normais do mundo, podem ser os trevos da Catarina e outras coisas que lá estão, de certeza, cariofiláceas e uma série de coisas giras que ela lá tem, que a gente depois fala disso. E que ela tem, são espécies normais, mas essas espécies normais fazem um trabalho extraordinário quando estão em consociação, quando trabalham como um ecossistema. E aqui vou tirar a palavra eco e sublinhar a palavra sistema. É isso que é importante, as coisas funcionarem como um sistema. Ou as florestas da Joana, não é? As florestas de produção, ok? Mesmo a agricultura industrial. Para a agricultura industrial ou para as florestas de produção funcionarem, é preciso que o ecossistema funcione. É preciso que haja um equilíbrio dinâmico. Esta coisa de equilíbrio dinâmico também é estranha. As coisas ou estão em equilíbrio ou estão em dinâmica, não é? Mas não, o equilíbrio dinâmico, a ecologia está-se nas tintas para as nossas definições. A ecologia e a física são insuportáveis, estão-se mesmo nas tintas para os humanos. Os humanos dizem coisas e a ecologia e a física dizem, está bem, está, ok. É absolutamente fundamental. Então vamos para o C, que é uma das grandes oportunidades que nós temos, o carbono. Nós precisamos ver o carbono como um produto do ecossistema. Se nós, às vezes, ao menos tivéssemos uma app que nos desse carbono, como é que se chama? Fotossíntese é um bom nome para a app, não é? Portanto, nós temos, de facto, uma app que sequestra carbono. É uma app absolutamente fantástica. Portanto, tudo o que possamos fazer de investimento em soluções de base natural que sequestrem carbono, neste momento, é um sinal positivo que estamos a transmitir para a economia e temos que conseguir fazer isso. Portanto, o valor económico está cá. Políticas públicas, 100% de acordo. E nós, neste momento, temos uma política pública brutal, absolutamente brutal, que ainda não se falou neste momento na sala, mas que é a grande revolução e é uma das grandes razões que eu tenho orgulho de ser europeu e de estar num contexto europeu. Apesar de tudo, a Europa precisa ser trabalhada, mas a Europa está muito à frente. Chama-se Nature Restoration Law, a lei do restauro da natureza. A lei do restauro da natureza está a preparar aquilo que nós esperamos que seja um significativo pacote financeiro de apoio aos Estados, para que pelo menos 20% das áreas degradadas sejam recuperadas. Em Portugal, apenas 2,5%, 3%, vou ser meiguinho, 5% do território é público, é do Estado. O resto é para o território privado. Então, se nós temos que recuperar 20%, isto é um interessante do ponto de vista do investimento. Se eu tiver território privado e eu tiver possibilidade de fazer restauro ao abrigo da lei do restauro ecológico, ou lei do restauro da natureza, isso é um investimento interessante. Se eu estiver do lado da banca ou dos fundos de investimento, acreditem que eles andam aí, que não faltam neste momento, são fundos de investimento à procura de terra como se não houvesse amanhã, e acham que é porquê? O carbono é uma desculpa ótima, porquê? Porque é um quick win. Se eu conseguir ter carbono certificado, isso é um quick win. Mas não é só pelo carbono que eles lá estão, acreditem. E faz todo o sentido, e acho muito bem que não estejam só pelo carbono. Então, temos a Nature Restoration Law, que é um dos grandes pacotes de legislação que nós temos mesmo que adoptar e só temos vantagens em fazer isso. E já nem vou falar de outros. Portanto, políticas públicas é absolutamente fundamental, mas os Estados também, nos dias de hoje, os Estados vivem uma crise reativa. Não sei se já repararam, mas por todo lado nós estamos a ser bastante reativos, isso nota-se mesmo com a mudança de regimes e se calhar com aqui algumas fragilidades da democracia, mas isso é conversa para outro debate, claramente. Mas a verdade é isto, a democracia nunca esteve tão em risco desde a sua refundação, digamos assim, nos anos 60, nos anos 70. Está mesmo em risco. E uma das razões que está em risco é esta, falta de percepção daquilo que é valioso para nós. Okay? Nós temos um desvio de percepção que é absolutamente terrível. E o regresso a essa percepção faz com que, e aqui volto a dizer, e digo isto com total sinceridade, lembre-se, sou ecólogo, o trabalho que o sistema financeiro está a fazer é incrível. Se há 15 anos atrás, ou há 10 anos atrás, me dissesse o que é que o sistema financeiro está a fazer com a questão da economia natural, com a questão do capital natural, eu ia dizer, isso vai demorar 50 anos. Não está a demorar 50 anos. Não está a demorar 50 anos. Portanto, a economia muda no seu mais profundo coração. E isto é o que nós temos que conseguir acreditar, que é qual é que é o nosso papel, puxar pelas políticas públicas, para que elas não estejam só no papel, conseguir, de facto, tirar uma série de dinheiro obsceno que está aí para políticas públicas que danificam o capital natural, que danificam o nosso capital natural. E esse statement é esse, Our Natural Capital, Our Future. Isto é um statement da Europa. Então, identificar o nosso capital natural, identificar bem essas políticas públicas, porque a verdade é esta, dinheiro não falta.
Eu sei que parece estranho estar a dizer isto numa economia em crise, mas dinheiro não falta. Agora, se nós não conseguirmos mostrar onde é que esse dinheiro vai ser aplicado, ele vai ser aplicado no business as usual. E nós temos que garantir que esse vá para o business as natural. Obrigada. Business as nature. Sim, mas ainda não vai para aí o microfone. Mas pronto, obrigado Nuno. Isto é extremamente interessante porque nós estamos, como o Nuno está a partilhar, temos aqui um ABC, não é? A água, a biodiversidade de carbono. Para 2 destes indicadores há métricas estabelecidas e que toda a gente é consensual. Há imensas. Mas para essas 2 são consensuais, não é? Carbono, crédito, tonelada de carbono, água, litros e a biodiversidade. E aqui está a próxima questão. Vânia, não é para ti a pergunta. Há aqui esta questão da biodiversidade mesmo como uma oportunidade. E, na realidade, não estava a dizer que há muito dinheiro, mas está mais do que estabelecido que há um déficit de investimento na biodiversidade à escala global absurdo. Não só do que também já falámos, um conjunto de subsídios que são negativos e que, na realidade, prejudicam isto tudo, mas há um conjunto de oportunidades que estão identificados e que agora é preciso criar essas soluções. Vânia, sobre a biodiversidade por si como uma oportunidade e não vindo atrás da água, não vindo atrás do carbono, como é que nós podemos chegar a um consenso de indicadores para utilizar a biodiversidade e a quantificar nos riscos, nas oportunidades em todo este sistema? Ok, essa pergunta é mais difícil de todas, Eu sei. mas eu sei. Deixa-me só fazer aqui um apontamento relativamente ao financiamento. Reiterar que sim, é verdade que há um déficit muito grande e reconhecido de financiamento à biodiversidade, que esse déficit torna-se ainda mais gritante quando comparamos com o investimento que é feito na mitigação das alterações climáticas, como foi falado, porque está muito mais à frente, sendo que muitas das soluções de mitigação, na verdade, prejudicam a biodiversidade. E, portanto, há uma urgência muito grande de integrar estas agendas de ação climática e de biodiversidade, de trabalhar em conjunto para termos mais sucesso. Por outro lado, embora exista um grande déficit de financiamento, o financiamento tem vindo a aumentar, por isso é que existem as oportunidades, existe há claramente uma tendência de crescimento. Há também, a par, um agravamento das pressões, portanto, nós andamos a investir mais para atuar, a responder a danos maiores. Portanto, andamos atrás do prejuízo. E, portanto, é preciso, por um lado, conseguir controlar estas pressões, nomeadamente os subsídios danosos, perversos, exatamente, subsídios perversos, temos que atuar sobre isso e também temos que tornar os ecossistemas mais resilientes, as tais oportunidades em que temos de trabalhar, em que o sistema financeiro está a acordar para isso e as políticas públicas também o têm que fazer. Portanto, isto tudo se integra. Agora vamos aos indicadores, que eu queria fugir, mas não posso. É muito difícil. À escala, primeiro, é muito importante ter indicadores. É muito importante ter sistemas de monitorização de longo prazo. É essencial. Sem isso não sabemos se as medidas estão a funcionar, se não estão a funcionar, não sabemos a longo prazo o que é que está a acontecer. Têm que ser transparentes, os dados que são recolhidos têm que ser tornados públicos para que possam ser utilizados pela comunidade e para que se possa auditar o que está a acontecer. Isto é essencial, ok? Indicadores à escala global para a biodiversidade já existem algum consenso à escala global, mas a escala global diz-nos como é que vai a saúde do planeta em geral. Não se aplicam estes indicadores às escalas locais, às escalas onde nós implementamos as pastagens biodiversas, não servem para isso. Esse é que é o problema. E, claro, é muito diferente eu estar a trabalhar numa floresta no Mediterrâneo ou estar a trabalhar na Escandinávia. Também não serão os mesmos indicadores. E é diferente eu estar a trabalhar com a agricultura ou estar a trabalhar com floresta. Não serão os mesmos indicadores. Há uma míriade de indicadores. Efetivamente, a biodiversidade é multidimensional. Foi o que eu disse. Existem as populações, existem as espécies, as comunidades, os ecossistemas, a diversidade genética. Para onde é que nós vamos? Existe a função, existe a composição. É difícil. Qual é que é o caminho que eu vejo? Efetivamente, há muito trabalho científico, é um dos caminhos, não é o único. Há muito trabalho científico que já está feito, muito. É preciso compilar essa informação. É preciso que os dados sejam públicos. É preciso trazê-los, é preciso compreender e daí aprender e perceber quais é que são os indicadores que funcionam melhor, a que escalas, em que setores e que falhas é que existem. Trabalhar com as pessoas que estão no terreno, trabalhar com os decisores políticos, com as ONGs, perceber o que é que faz sentido para eles. Portanto, isto é o caminho a fazer. Eu, falando agora da minha experiência pessoal, neste momento estou num projeto europeu para a produção animal na Europa e a minha tarefa é exatamente essa, trabalhar com os indicadores de biodiversidade para a sustentabilidade dos sistemas de produção animal.
é uma tarefa hercúlea, porque há N sistemas de produção animal. Eu não vou conseguir rever para aquilo tudo, quer dizer, trazer a literatura toda, depois rever a literatura toda, perceber quais é que são os indicadores. Tem que haver dados disponíveis, os indicadores têm que ser mensuráveis. Hoje em dia, com os satélites e os sensores, a coisa fica mais custo-eficiente, é mais fácil. Têm que ser perceptíveis para as pessoas, têm que responder, os indicadores que usamos têm que responder às medidas que são implementadas. Muito simplesmente, se eu tenho uma floresta e vou reflorestar, eu não vou medir no ano seguinte qual é que é a cobertura de floresta, porque as árvores são muito pequeninas, já tem que medir a sobrevivência das árvores, portanto tem que adaptar os indicadores ao contexto. Portanto, depois também convém, já que estamos a trabalhar entre escalas, entre vários setores, conseguir encontrar indicadores que sejam equiparáveis, que possam ser utilizados a diferentes escalas e, pelo menos, não digo no mesmo setor, mas em diferentes sítios. Portanto, é uma situação complexa. Neste momento passa muito por conhecer aquilo que temos, fazer essa síntese e depois tentar encontrar o caminho para a frente. É o que tenho a dizer. Nós somos muito chatos, biólogos, não somos? Só vemos problemas. Só vemos problemas. Mas isto é muito interessante porque, para trazer isto para a aplicabilidade no dia-a-dia, na indústria, em toda a área, se nem os biólogos sabem como fazer, como é que quem está no terreno e começa a ter as obrigações legais e tudo isto por trás, como é que realmente isto pode ser implementado? Susana, tens resposta para isto? Como é que vemos isto acontecer no dia-a-dia e que indicadores podemos ver a ser implementados ou contemplados pela indústria para trazer a biodiversidade? Eu, antes de responder à tua pergunta, eu não resisto a fazer aqui algumas observações ao que foi dito aos painéis anteriores. Antes de mais, há pouco, quando o Nuno estava a falar das trocas que antes da criação da moeda e do sistema fiduciário, que tinha esta questão e até da provocação da compra do crédito agrícola por uma moeda de Lilliput ou de um desses países, eu lembrei-me de uma história que naturalmente é uma piada, mas que se conta que no outro dia ia para o Algarve, pela Estrada Nacional, e vi um cartaz a dizer: vende-se porco por 1 milhão de euros. Epá, eu fui lá ver o senhor. Epá, como assim? 1 milhão de euros? Deve ser um porco, uma coisa fabulosa, quer dizer, ou porco é de ouro, ou qualquer coisa. E fui lá e ele mostrou o porco, é um porco normalíssimo, e portanto... E, epá, como se você está a pedir 1 milhão de euros por este porco? Eu estou... Então, mas isso ninguém lhe vai comprar. Mas não interessa, mas eu vou vendê-lo por 1 milhão de euros. Ou é 1 milhão de euros ou eu não vendo. Eu, pronto, muito bem, fico lá com o porco. Fui para o Algarve, para ser férias, tal, 2 semanas, tal, e para cima já não estava a placa. Eu, queres ver que o homem já vendeu o porco? Não pode ser. Fui lá. Então, o senhor já vendeu o porco? Eu vendi, sim, senhor. Então, mas deram-lhe 1 milhão de euros, deram-lhe 1 milhão pelo porco. Deram 2 galinhas que valiam 500 mil euros cada uma. Portanto, isto da valorização é um bocadinho, a atribuição de valor é de facto um desafio, não é? Portanto, como é que se atribui o valor aos ecossistemas e à biodiversidade é de facto eu diria que é um bocadinho o calcanhar daqueles desta discussão, não é? Porque tudo depois, no limite que tivemos a falar aqui anteriormente, vai bater em como é que nós valorizamos. Já todos percebemos a importância de valorizar, de criar esta economia de base natural e tudo mais, mas este ponto da valorização, como dizias há pouco, João, é verdade. A água tem o litro, o carbono tem a tonelada, mas a biodiversidade tem aqui, eu sei que há formas, e aliás, já há muito tempo que inclusive a Universidade de Harvard, eles estão a trabalhar em modelos de valorização do capital natural e, portanto, isso existe em muitos sítios, portanto, está a ser trabalhado, mas de facto é um desafio, porque ainda não há propriamente essa facilidade nesse domínio. Depois também, relativamente ao valor daquilo que é a biodiversidade e a percepção que as pessoas têm sobre essa valorização, de facto, como diziam há pouco, a questão das alterações climáticas está mais na ordem do dia, as pessoas já têm mais essa associação, mas quando foi a pandemia, eu acho que aí também se começou um pouco mais a falar desta questão e da ligação que a biodiversidade tem para a saúde humana,
e para a segurança alimentar. E, portanto, este ponto é cada vez mais relevante e a própria Organização Mundial de Saúde tem estado muito desperta também para os efeitos da perda da biodiversidade relativamente à saúde humana. E depois também, como disse há pouco, e só complementar com o dado, com o dado estatístico, 75% das culturas mundiais dependem dos insetos polinizadores. E, portanto, quando nós estamos a falar de toda uma economia de base, de tudo o que é a ver com a agricultura, com os produtos transformados e com a nossa própria alimentação, estamos a ver o risco gigantesco que acarreta o facto de nós termos cada vez menos polinizadores e a importância que todo este sistema tem. E já agora, a propósito disso, para quem esteja interessado, há um livro muito interessante que é A Sabedoria Secreta da Natureza, do Peter Wohlenband, se quiserem tomar nota, A Sabedoria Secreta da Natureza, que conta uma série de histórias de vários ecossistemas, desde os alces às abelhas, às formigas, e como é que elas se interrelacionam e como a nossa atuação enquanto seres humanos, muitas vezes no sentido de conservar e de preservar ou regenerar determinados ecossistemas como eles eram no passado, tem um efeito perverso. E, portanto, é muito interessante perceber essas histórias e como essa intervenção tem que ser feita de forma muito profissional e muito cuidada. Indo à tua questão, peço desculpa, João, mas eu acho que já falámos da importância portanto, que as empresas dão cada vez mais a estas temáticas e cada vez mais internalizam estes temas nas suas estratégias, até a própria estratégia e a ligação às políticas públicas, e as políticas públicas na União Europeia estão cada vez mais presentes e mais preventivas, portanto não estão numa lógica reativa, acho que já estão a ir no sentido de construir essas oportunidades. Acho que temos que ir mais além, no sentido de criar outros incentivos fiscais e outro tipo de políticas financeiras e fiscais que facilitem mais ainda este tipo de ações por parte das empresas, mas o meu ponto tem a ver também com nós, Europa, não vivemos numa ilha. E, portanto, o mundo é um mundo global. E eu queria trazer aqui para a discussão esta questão das diferenças entre norte global e sul emergente, e que muitas vezes o próprio norte global tem tendência a deslocalizar o seu impacto e a sua destruição da biodiversidade para outros territórios mantendo a sua biodiversidade fantástica, regenerando, tendo 20% de regeneração dos seus ecossistemas, mas mantendo a destruição noutras geografias. E, portanto, este problema, como o problema das alterações climáticas, não pode ser olhado só numa perspectiva europeia e numa perspectiva de norte global. Sim, nós estamos a dar um grande exemplo em termos de políticas públicas, mas falta uma coisa fundamental sem a qual todo este esforço é perfeitamente inglório, que é o multilateralismo, a cooperação multilateral, que tem falhado muito, e é aí que muitas vezes apresenta o bloqueio nos avanços em termos das negociações das COPs, das negociações da COP da biodiversidade, em que os compromissos são estabelecidos, as políticas estão lá, as metas estão lá, mas a prática, a implementação falha. E só uma notinha, João, eu sei que já excedi o meu tempo, mas daí eu ter criado o movimento das mulheres pelo clima e que dos países de língua portuguesa para o mundo, convido-vos a visitarem, temos um manifesto, temos sido a única ONG portuguesa a estar presente em todas as conferências das Nações Unidas com side events organizados por nós, desde a Conferência da Água em Nova Iorque, as várias COPs, a Conferência dos Oceanos, trazendo as mulheres para a linha da frente no combate às alterações climáticas, mas também
à preservação da biodiversidade, da conservação, etc. E criámos também um projeto que é muito bonito e que eu tenho a alegria de representar e que teve o apoio também agora da continuidade do Crédito Agrícola, que é a rede das mulheres guardiãs da natureza e do desenvolvimento sustentável do mundo rural, que vos convido a conhecer. Estamos neste momento a recrutar as guardiãs de Tejo, que vai estender às outras que já temos em 8 áreas protegidas de norte a sul do país, porque eu acredito que nós mulheres, se tomarmos esta iniciativa de mudar um bocadinho o nosso contexto, a nossa realidade, eu acho que as coisas além das políticas públicas, eu acho que é assim que se consegue a mudança, é começarmos por mudar um bocadinho o nosso contexto, conseguirmos mudar aí à volta, e se formos muitas pequenas gotas a fazer esta mudança, nós conseguimos fazer estes rios e oceanos de mudança. E, portanto, é por aí que nós queremos juntar as nossas guardiãs da natureza e que são mulheres que se fixam no território e que têm projetos de intervenção nas áreas protegidas, projetos concretos para começarmos aos poucos a mudar o mundo com a nossa intervenção. Obrigado, Susana. Obrigadíssimo. Tocaste aqui num ponto, tocaste em muitos, não é? Mas foi ótimo, mas há aqui um particular que acho que é muito interessante para os produtores, que é nós tendemos a discutir estas questões a uma escala global e, como disseste muito bem, depois aplicá-las no dia-a-dia, no terreno, é muito difícil. E mesmo trazendo novamente para o norte global e para a Europa, nós temos um conjunto alargado de leis que começam a contemplar a biodiversidade. Aqui já ligo para o Joaquim, temos a Política Agrícola Comum, que agora está a ser largamente discutida para contemplar cada vez mais a biodiversidade e tem trazido uma discussão alargadíssima e grandes protestos associada à Lei de Restauro da Natureza, que já ligou. Temos recentemente também aprovada uma lei relativa à proveniência de produtos ligados à desflorestação, que mais uma vez tentam contemplar estas ações e que vão limitar, em parte, a importação de produtos para a Europa que não estejam certificados, que não tenham estes danos. E temos visto, em muitos momentos, os produtores a criticarem isto numa perspectiva de que não estão a ser ouvidos e não estão a fazer parte desta discussão. Joaquim, não sei se partilha esta visão e também, ligado a isso, e se calhar um bocadinho também ao passo a seguir, como é que a banca, ou como é que vê que vão conseguir trabalhar no futuro e ter investimento e subsídios e trabalho para implementarem o vosso trabalho com base nisto tudo e ver como é que isto evolui. Obrigado. É lógico que sim, partilho de maneira que estou plenamente de acordo com tudo o que foi dito. Em relação à lei do restauro da natureza, que o colega já falou, foi uma lei que foi aprovada em julho de 2023 pela União Europeia, que diz respeito a toda a Europa. De maneira que eu, neste momento, como tenho vivido, aqui, na minha opinião, têm ocorrido mudanças muito significativas nos diversos quadros comunitários, o que torna difícil ao agricultor acompanhar esta legislação. Ou seja, a lei do restauro da natureza, na minha opinião, consiste na recuperação de habitats degradados, promovendo a biodiversidade, aumentando a resiliência dos ecossistemas, adaptando-se às mudanças climáticas e perdas de espécies, reduzir o risco para a segurança alimentar. Na minha opinião, na pecuária extensiva, isto já se pratica. Ou seja, isto já vimos a praticar há algum tempo. O cuidado que temos tido com reduzir o risco para a segurança alimentar, aumentando a resiliência dos ecossistemas, promovendo a biodiversidade, ou seja, é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, principalmente nesta área. Eu penso que noutras áreas, na pecuária intensiva ou em noutros tipos de produtos, se calhar isto terá algum efeito. No nosso caso, penso que não. Estas mudanças devem ser acompanhadas, na minha opinião, de formação e recursos técnicos para facilitar a transição. É que, neste momento, se não forem acompanhadas de formação e recursos técnicos, torna-se difícil para os agricultores conseguirem acompanhar isso. E estamos a falar numa classe, por vezes com poucas habilitações, mas que gosta da mudança desde que ele seja explicado e desde que seja acompanhada e que lhe deem esses meios para ele poder criar mercados que compensem estes produtos sustentáveis. Também ainda se não verifica muito. Todos nós encontramos produtos biológicos, por vezes, mas os mercados ainda não estão acompanhados, ainda não promovem a própria... Eu penso que os mercados devem se adaptar a este tipo de produto. Também têm que reformular subsídios para incentivar as práticas sustentáveis. Se calhar esta lei agora é possível que nos próximos quadros comunitários venham a implementar algum subsídio no sentido de irem de encontro a estas práticas.
promover parcerias público-privadas para apoiar estes projetos. Ou seja, estas parcerias público-privadas também existem muito pouco. Ou seja, a união de produtores, tudo isso faria falta neste sentido, no sentido de promoverem estes produtos, no sentido de fazerem-nos chegar ao consumidor, etc. Estas medidas garantem a sustentabilidade económica, viável e inclusiva. Eu penso que todas estas medidas são de louvar, são essenciais, e é disto que estamos a trabalhar, e o futuro terá que passar por aqui. A lei sobre a proveniência de produtos ligados à desflorestação é uma lei que, na minha opinião, se calhar está mais ligada com a importação de produtos, de onde vêm, qual é que é a origem deles, como é que são o café que chega até nós, como é que é apanhado, o próprio cacau, etc. De maneira que não sei se aplicará muito aqui no nosso caso em Portugal. Sim. Obrigado. Obrigado, Joaquim. É só conferenciar, aliás, é uma das bases do acordo Europa-América Latina, é um dos grandes pontos. Sim, mas que traz, ou seja, não traz diretamente aos nossos produtores, mas traz ao mesmo setor num outro sítio essas pressões, e nessa ligação global que nós temos, acabamos por, dentro das nossas operações na Europa, limitar a ação noutros territórios, ou seja, quase externalizando as pressões positivas e negativas. Mas seguindo aqui para a última questão, até porque já estamos a passar a hora, claro que começamos um bocadinho atrasados, mas tinha aqui uma desculpa. Filipa, para terminar aqui, acho que era muito interessante até para o dia-a-dia de qualquer uma pessoa, para perceber como é que pode ter um impacto positivo para a biodiversidade, por exemplo, a partir das suas opções junto da banca. Está previsto alguma destas ideias que estão em cima da mesa? Por exemplo, se alguém precisar de um empréstimo junto da banca e demonstrar que tem um impacto, que o seu investimento vai ter um impacto positivo sobre a biodiversidade, está prevista alguma bonificação ou até a outra parte, caso demonstre um risco adicional? Ou até pergunto, por exemplo, se um cliente do crédito agrícola, um cliente individual, alguma vez terá como oportunidade de dizer que eu quero investir em projetos que potenciam a biodiversidade e não estejam simplesmente na carteira de clientes a fazer exatamente o oposto sem saber. Obrigado. Nós na banca portuguesa e no crédito agrícola, diria que temos aqui algum caminho a percorrer. Nós já começámos a trabalhar as áreas da proteção e do restauro da biodiversidade. O nosso foco será a curto, médio prazo, poucos anos, ter produtos de crédito que possam, lá está, bonificados para quem possa ter um impacto positivo na biodiversidade, na natureza. O que é que acontece? E não há um desconhecimento muito grande sobre, pelo menos, quais é que são as métricas que nós devemos utilizar. Pronto. Métricas, e não falo só de métricas quantificáveis, mas sim monetizáveis, não é? Porque nós temos que, como eu comentava há pouco na primeira resposta, nós das equipas de sustentabilidade, quando vamos ter com os nossos colegas de negócio, particulares e empresas, e lhes vendemos internamente que temos mesmo que abrir este produto de crédito, produto ESG, qualquer produto, para clima, biodiversidade, parte social também, nós temos que lhes entregar um business case preenchido. E esse business case tem que ter métricas monetizáveis, não é só quantificáveis, por isso é que a questão do carbono é muito mais fácil. Qual é que foi a nossa estratégia internamente? Ok, até chegar ao negócio nós temos que passar aqui por várias etapas, uma etapa grande de consciencialização interna. Primeiro, que já estamos a fazer parcerias à base de filantropia e parcerias como fizemos este ano com as Guardiãs da Natureza, que são uma rede de mulheres empreendedoras, norte a sul do país, que todas elas têm implementado projetos, dos mais diversos projetos, todos eles com esta ótica da proteção e do restauro da natureza. O que é que vai acontecer no final da nossa parceria? Vamos querer ter um pipeline de projetos vendáveis ao nosso Conselho de Administração, aos colegas do negócio, porque são projetos que nós lidamos no dia-a-dia e já conhecemos muito melhor, por isso é muito mais fácil vender internamente. Pronto. E aí não precisamos ter métricazinhas, não, já trabalhámos com este parceiro, já conhecemos estes negócios, fizemos parte de mesas redondas ou de mesas de jurados, bootcamps com estes negócios, já os conhecemos. Por aí já temos é muito mais fácil para nós.
A segunda etapa, que também já estamos a instituir, já começámos também este ano, é trabalhar diretamente com os nossos clientes ao nível da capacitação. Este ano fizemos uma parceria com a Climate Farmers, que é uma organização focada só na transição de agricultores para a agricultura regenerativa, e temos 3 subsetores que estamos a trabalhar no primeiro ano, no ano piloto: vinho, azeite e cereais, e temos a Climate Farmers, que dá formação a estes agricultores. Nós, no final da formação, o que é que vamos ter? Uma amostragem de clientes que podemos, que vão ser identificados como clientes que possam ter ou não ter, porque nem todos, há uns que não têm viabilidade técnica nem económica ou financeira para transitar para outros métodos de produção, mas há outros que têm. E nós, no final, vamos conseguir perceber se é possível, se abrir ou não novos produtos de crédito associados à transição para a agricultura regenerativa. Aqui seria crédito ao investimento para transitar para outro tipo de modelos de produção. Isto é um caminho que nós estamos a percorrer internamente para que no futuro seja muito mais fácil nós termos, tal como temos agora, a linha de descarbonização e a linha de energias renováveis e um produto que se chama Casa Eficiente, bonifica casas com um certificado energético mais elevado. Também queremos ter o nosso menu, quando os clientes empresariais ou particulares vão ao nosso website, ter um menu de produtos ligado à biodiversidade, mas temos que fazer este caminho internamente. Ao nível da bonificação, já o fazemos para a nossa carteira corporate, temos as chamadas ESG Link Loans, mas lá está, na parte ambiental, ainda só temos métricas relacionadas com a eficiência energética e renováveis. Ainda não fizemos nenhum grande contrato associado com taxas de juros bonificadas associadas a objetivos de biodiversidade. Mas lá está, é um caminho que tem que ser percorrido, tal como no clima nos últimos 10 anos tivemos sempre a bater na mesma tecla. Aqui na biodiversidade tem que haver muita consciencialização para chegar lá. Pronto, e esse é o foco, são produtos de crédito, naturalmente, que clientes particulares que queiram investir, por exemplo, em soluções oferecidas pela GoParity, aí nós também temos sobre o radar esse género de parcerias, para pelo menos ser uma plataforma que oferece aos nossos clientes essa possibilidade e, idealmente, no futuro, termos nós fundos já estruturados com esses objetivos, mas temos que arrumar a primeira casa e fazer um caminho com pés e cabeça para chegar a voos mais altos daqui a 4, 5 anos. Pronto. Mas já estamos a trabalhar a proteção e restauro da biodiversidade. Pelo menos já podemos dizer isso com algum orgulho também, porque é uma área que nos é muito querida. Boa. Bem. Não, a cortar a voz, um bocadinho alto. Assim, são 5 da tarde, já estamos a passar o tempo, já estamos com o tempo nulo também. Nós tínhamos um espaço reservado para questões. Eu não sei, temos 5 minutos? Temos questões? Não? Se não temos questões, eu diria que temos. Temos uma questão, ótimo. Estou aqui um comentário que é o seguinte: há uns anos atrás, deparei com um banco muito interessante que é o Triodos. Holandês, neerlandês, que apenas investe em empresas ou dá crédito a algo que acredita que é bom para o planeta. Vou dizer assim, muito em termos globais. Ou seja, o que disse é super interessante e é muito importante que estejamos a melhorar e cada vez haja mais investimento em tudo o que foi falado aqui hoje. E que tal sermos um bocadinho mais agressivos, porque isso é um caminho muito lento, é uma coisa muito carinhoso, temos muito carinho pelos produtos, queremos que aconteçam. De certeza está a fazer um trabalho espetacular, mas deve ter imensos colegas lá que só pensam nos objetivos, nos lucros e em fazer o maior P&L possível. E que tal não investir em tudo que seja mau para o planeta, como eles fazem? Proibir, ponto final. O meu banco, não há nenhum em Portugal que tenha a coragem de o fazer. O Triodos é um banco que parece fantástico, tem lucro de certeza, porque os holandeses não brincam em serviço, existe até aos dias de hoje, já nem me lembro quando é que foi criado, e que tal criarmos um banco que tenha a coragem de dizer: o planeta é importante, a biodiversidade é importante, vamos trabalhar a sério, não invista em nada que faça mal ao planeta, ponto final. Que ótima questão. Obrigado. Eu diria, acho que foi para a Filipa diretamente, mas eu diria, se a Filipa quiser partilhar, mas depois acho que podemos passar e terminamos, se não se importarem por aqui. Obrigado. Está a funcionar. Está. O Triodos é um dos nossos benchmarks preferidos. O André, que está aqui comigo, estamos sempre a ver as coisas do Triodos. Naturalmente que nós somos a equipa de sustentabilidade, nós percebemos perfeitamente essa questão. Temos que jogar um bocadinho com a cultura interna também que temos, que está a evoluir. Eu sei, poderia ser mais rápida, há sempre muita frustração de quem trabalha as áreas da sustentabilidade. O que é que nós já temos, o que é que nós
nós só começámos há 2 anos, só há um departamento de sustentabilidade há 2 anos no banco, pronto. O que é que nós já fizemos, muito relacionado com isso? Neste momento já há uma política de exclusão, há determinados financiamentos que nós não damos, antigamente não havia, até uns meses atrás, ou seja, podemos, não sei se já é público ou se não é, ainda não é, agora já é, não, a pública lista, não, é público, é mais do que conhecido, é mais do que público, que nós o fizemos, não sei se a lista está online já ou não, mas ainda não está, mas pronto, mas poderá vir a estar daqui a pouco tempo. Há determinados setores que nós não investimos mesmo. Pronto, e depois, também relacionado com a questão, nós começámos há cerca de 2, 3 anos a dar uma notação ambiental, social e de governance aos nossos clientes empresariais e aos financiamentos que damos. Isto foi um caminho, um primeiro passo para que nós consigamos, daqui a 1 ano ou 2, ter uma carteira de clientes completamente classificada ao nível ambiental, social e de governance. E qual é que é o objetivo também? É ou bonificar aquilo que queremos bonificar, ou penalizar, ou excluir completamente. Ou seja, já estamos a fazer o caminho da notação, dar uma classificação. Claro que não podemos focar só naqueles que são ótimos, porque também queremos apoiar os outros a transitar, desde que os financiamentos desses sejam para transitar. Por exemplo, o setor agrícola pode não ter, aquele cliente pode não ter a melhor classificação possível, mas podemos dar financiamento, crédito ao investimento, para ele trocar para alguma coisa que seja mais sustentável, porque senão morriam todos os outros, não é? Porque há grande parte da economia que tem que melhorar em Portugal. Por isso estamos também muito focados nessa transição. Ou seja, o caminho está a ser feito, há muitas coisas que nós ainda não comunicamos, porque queríamos mesmo arrumar muita coisa primeiro antes de comunicar, mas pronto, mas vai-nos visitando, porque eu acho que nos próximos... Claro que sim. Para o ano repetimos o painel, Filipa? E temos mais novidades. Só um complemento muito rápido. Esse caminho está a ser feito naturalmente, como diz, é mais lento, mas há coisas que têm que ser mais lentas. Porquê? Como eu estou muitas vezes em contacto em fóruns internacionais, tenho duas notas. Por exemplo, na África do Sul, eles estão com muitas... são dos países que têm oferecido mais resistência ao cumprimento das metas do Acordo de Paris. E eu, em conversa com os delegados e com os colegas da África do Sul, eles diziam-me: mas nós não conseguimos assumir esses compromissos de acabar com o carvão tão cedo, porque nós temos milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas que vivem da economia do carvão e que nós não conseguimos, e que são pessoas pobres, e que nós não conseguimos, do dia para a noite, retirar essas pessoas e transitá-las para outros setores económicos. E, portanto, é preciso tempo. Da mesma maneira, o Presidente da Câmara de Climane, em Moçambique, quando foi agora toda esta crise da Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis fósseis e, portanto, do próprio petróleo, do gás natural, do carvão, etc. Ele tinha carvão e ele dizia-me: como é que eu vou explicar à minha população que vive, que a maioria, que tem mais de 50% das crianças que não têm escola, que andam descalças e que não têm o que comer, como é que eu lhes vou explicar que eu não vou aproveitar agora este momento para vender o meu carvão a um preço mais alto para conseguir ter mais receitas para lhes fazer uma escola e para lhes fazer e para lhes dar a alimentação que eles necessitam. E, portanto, o mundo não é aquela coisa branca e preta que nós muitas vezes gostamos de ver, ou não é cor-de-rosa como nós gostávamos, e os caminhos não são assim tão lineares como muitas vezes se diz. Claro que era fundamental que se conseguisse apoiar o município de Climane, se consiga apoiar a África do Sul, a conseguirem fazer essa sua transição o mais rápido possível. E daí, há pouco eu ter dito, a importância do multilateralismo e de haver apoio do norte global a esses países, para que eles consigam mais rapidamente fazer o seu desenvolvimento e a sua transição, sem passar pelas fases que nós passamos, não é? Portanto, eles não precisam passar pela Revolução Industrial, podem já dar o salto, mas para isso precisam de ajuda, precisam de apoio técnico, precisam de financiamento. E isso é um ponto que está muitas vezes a falhar. Agora, não podemos também pensar
que estas soluções são fáceis e às vezes quando se diz vamos acabar com os fósseis não estou a dizer no seu caso, estou a dizer, eu estou a dizer no sentido de muitas vezes há aquela ideia, vamos acabar por exemplo, acabar com o gás natural até ao final do ano, até 2025, acabar com os combustíveis fósseis e com o gás natural. É preciso perceber que os nossos hospitais dependem disso, que o funcionamento de muitas pessoas depende disso, o aquecimento de muitas casas dependem disso. Portanto, e nós não conseguimos, em meia dúzia de meses, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, fazer essa transição dessa forma. Era excelente, mas não é realista. E, portanto, nós temos que ter ambição, mas realismo. Susana, obrigado. Obrigado a todos. Acabamos muito bem. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade e a partilha durante esta hora e meia. Acho que foi muito benéfico para todos, acho que aprendemos alguma coisa, se não muito. Convido toda a gente já estou cansado. A seguirem e acompanharem o trabalho de quem está nesta mesa. Agora passo para mim. Não falámos do que eu faço, mas às 5h30 tenho uma caminhada, quem quiser pode se juntar. Vou falar de árvores e do trabalho que fazemos à volta das árvores, com alguns casos práticos diferentes. E por fim, pronto, agradeço mais uma vez, desfrutem da cidade do Zero, tenham um ótimo domingo, boas viagens e tentem apanhá-los por aí se tiverem questões e aproveitem o resto do dia. Obrigado, mais uma vez.